Começa agora mais um episódio de Mulheres Sustentáveis. Eu sou Geisa Rocha e te convido a vir comigo conhecer mais uma mulher incrível e inspiradora que incluiu a sustentabilidade no seu cotidiano. A ideia aqui é compartilharmos nessa nossa conversa não só o que ela aprendeu, mas o que ela ensina na sua trajetória, implementar no tema da sustentabilidade no dia a dia das organizações. Eu estou falando da advogada, filósofa e doutora em ciência ambiental, Tereza Vilac. Seja muito bem-vinda a esse círculo de mulheres que a gente vai expandindo a cada episódio, Tereza. Olá, uma alegria estar aqui com vocês, assim, até uma grande responsabilidade estar nesse podcast, nessa conversa com a Geisa, que eu admiro muito o trabalho, com toda essa equipe maravilhosa que está junto conosco, e falar sobre mulheres sustentáveis é um desafio. Aliás, eu sempre digo, estamos todas em construção coletiva, porque coletivamente nós mulheres, na sustentabilidade, avançamos muito, muito mais. No desafio de implementar na gestão pública os critérios de sustentabilidade, eu conheci a Tereza Vilac. E eu quero contar isso aqui para vocês, porque com a voz calma dela, com a sua sabedoria, Tereza, eu fui aprendendo muito sobre licitações sustentáveis e esse desafio das compras públicas sustentáveis. Para quem não está muito por dentro desse tema, as compras públicas sustentáveis são uma ferramenta concreta do governo, das instituições governamentais, de implementar a sustentabilidade nas organizações. E para isso, a gente precisa ter leis que garantam a possibilidade dos gestores fazerem isso, mas principalmente precisa ter mecanismos e exemplos. E a gente conversava muito, nessa longa trajetória aí da sustentabilidade na administração pública sobre esse tema. Eu queria saber de você, Tereza, quando foi que você se apaixonou pelo tema da sustentabilidade, quando ela começou a fazer parte da sua vida? Eu acho que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, sabe? As histórias e os percursos que a gente tem, as escolhas que a gente faz, Geisa, elas dizem muito sobre nós, assim, sobre as nossas origens e como a gente viveu e processou aquilo que nós tivemos o privilégio, eu tive o privilégio de me ser oferecido, na minha infância. E eu acho que isso veio muito de uma vivência que o pai tinha, meu pai e minha mãe, 5 filhos, colocava a turma toda na Kombi e toda sexta-feira a gente ia para uma chácara. E uma chácara que é uma região ainda aqui em São Paulo, perto de Colônia Paulista, uma área que permanece lá, uma área preservada, uma chácara pequena. E lá foi um encantamento, assim, desde os meus 7 anos, desde a gente conhecer os riachos, andar, pôr aquela bota de plástico grande, fazer as caminhadas, e fazer a horta, plantar, ver as plantas. E eu acho que esse ambiente que eu tive o privilégio e a felicidade de me ter sido ofertado, nós vimos todo final de semana, eu acho que ele me possibilitou, por isso que eu acredito muito na influência do meio, naquilo que a gente é e no desenvolvimento daquilo que a gente possa ter como potencialidade, os nossos gostos, desejos, os nossos anseios e escolhas. E isso despertou em mim esse olhar, o olhar para a natureza. Eu acho que eu tenho um pouco disso, assim, desse olhar para essas pequenas coisas, daquilo que pode passar desapercebido. Então, veio da minha infância, assim, eu sempre digo que me traz muita felicidade, uma felicidade interior que tem relação não com um contentamento que a sociedade de consumo nos traz, que é um contentamento muito momentâneo, e aí entra esse envolvimento já na fala da questão das contratações sustentáveis, É uma percepção do que é, afinal, esse nosso consumo. Para que nós, ou na nossa responsabilidade estatal, ou nossa postura como pessoas, como cidadãos, como seres humanos, por que a gente consome? O que a gente busca no consumo? E essa relação com a natureza, assim, quem nos escuta, ou ir num parque, ou perante o mar, vocês no Rio, que tem essa questão da caminhada, da praia, isso nos traz, assim, a filosofia me trouxe um pouco essa questão também, desenvolve na gente percepções, e atinge camadas que não são meramente cognitivas. Então, eu acho que a primeira relação, pelo menos comigo, com a sustentabilidade, ela não foi cognitiva, operacional, de estudos, por uma disciplina, isso tudo veio depois, mas veio de um encantamento. E eu acredito
tanto vejo você, a maneira como você desenvolve a sua missão, o seu trabalho, a importância da gente ter essa sensibilização e esse encantamento pelos temas, porque é ele que nos move, né? E eu tenho esse encantamento por esse olhar pela natureza. Eu acho que é um pouquinho disso. Acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso e me sinto muito feliz de falar isso com você. E é muito interessante, né, você trazer essa questão da infância, da relação com os pais, porque muitas vezes a gente fica pensando, poxa, estar sensível para lidar com a natureza, entender que a gente é parte dela, é um aprendizado que deve começar lá de pequeno, né? Só que a gente sabe que não são todas as crianças que têm a possibilidade de ter acesso a isso. E ainda assim, o ponto da educação ambiental, que você é voluntária, é uma apaixonada pelo tema, entusiasta dessa questão, faz muita diferença, né? Você ter a possibilidade de ter esse contato também através da interação com outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre o espaço, né, da educação ambiental na tua vida. Eu vejo uma relação da compreensão, primeiro é a assunção de que eu reconheço que é um privilégio. Eu acho que a gente tem que perceber isso, porque quando a gente se reconhece como, faz um olhar, né, uma memória da nossa história pessoal, qualquer um, e consegue reconhecer que isso é um privilégio, porque foi um privilégio social, não é? Possibilidade de, numa Kombi, passar os finais de semana numa chácara com meus pais durante toda a minha infância. Isso foi um privilégio. Isso eu acho que é um ponto principal, assim, inicial, para a gente avançar numa outra questão, que é a questão de política pública. Então, é a compreensão desse desenvolvimento sustentável, dessas vivências na sua acepção de política pública, porque é justamente a política pública que tem esse dever ético, acima de tudo é um dever ético, não só constitucional e legal, é um dever ético, é um dever humano, de dignificação humana, de amplitude de extensão das políticas públicas. Isso tem uma relação com a minha escolha também profissional pelo direito. E quando você menciona a questão da educação ambiental, da relação com a natureza, e eu trazendo esse gancho das políticas públicas, tem muito a ver com aquilo que eu acho que o Milton Santos nos fala, né? Que o espaço na geografia. Então, por que eu estou contando essa história? Não é uma coisa, a Tereza passou a infância. Não, porque esse é um exemplo que a gente considera daquilo que o Milton Santos nos fala, da geografia, da importância de que os espaços, eles são também não meramente espaços físicos e geográficos, que é também que o Freire falava, né, da educação brasileira. O espaço como um local imaterial, físico e imaterial, que possibilite a nós, cidadãos brasileiros, ações e reflexões. Então, o espaço público, como o Milton Santos sempre reforçava, o espaço também tem essa dimensão de ação e de reflexão. E a gente implementa isso por política pública, seja das diversas áreas, educacional, saúde, inclusão, seja na questão da sustentabilidade, nessa perspectiva mais ampliativa, que, como você mencionou da educação ambiental, é o que é uma perspectiva sistêmica. E daí eu fui vendo, né? Você também gosta muito da educação ambiental. Quando a gente lê o Edgar Morin, por que o Edgar Morin nos diz? Como a gente vai se considerar desconectado do nosso entorno? Como nós, seres humanos, vamos nos considerar uma prepotência tal, pelo simples fato de termos racionalidade, que essa prepotência humana, que é um histórico que nós temos aí, de todo o desenvolvimento da civilização, né, humana, de que nós vamos poluir, de que nós vamos degradar, de que nós não vamos conservar, e essa perspectiva de uma visão sistêmica e dessa conexão, dessa complexidade que há entre as nossas ações humanas com os impactos ao meio ambiente, aqui numa perspectiva também social e cultural e ética, não só meio ambiente ecológico e econômico também, o meio ambiente econômico do trabalho, é que traz um gosto que eu tenho e um anseio de me envolver com essa temática da educação ambiental e educação ambiental com políticas públicas e com servidores públicos, que é uma área que às vezes a gente não tem a educação ambiental para educadores e servidores públicos, e vocês também têm essa perspectiva de atuação, uma sensibilização, um reforço
ter cidadania no ambiente de trabalho. São temas muito amplos, a gente vai conversando, uma coisa puxa a outra, eu acho que é por aí. E vai trabalhando também numa perspectiva, assim, que enquanto eu estava ouvindo você falar, para mim foi muito forte, né? Quando eu tive contato pela primeira vez com a Agenda Ambiental da Administração Pública, a 3P, que foi o primeiro elemento, assim, de contato, né? Do que a gente pode fazer pela sustentabilidade dentro dos órgãos públicos, eu vi aquela dimensão da qualidade de vida no ambiente de trabalho. E eu falei, nossa, para mim essa é a mais difícil e a mais intangível, olhando os órgãos públicos, né? Tem muitos que estão estruturados, tem lá todas as normas sendo observadas, mas você tem muitos lugares precários em que as pessoas têm lá uma cadeira quebrada para sentar, quer dizer, não tem uma infraestrutura básica para poder operar como um servidor público, né, para o público. E aí, eu pensando sobre isso, eu também comecei a perceber a diferença e a desconexão entre esse servidor na hora que ele estava no trabalho e o quem ele era em casa, né? A gente fez uma vez uma pesquisa sobre a sensibilização das pessoas a respeito da sustentabilidade. E a gente via que as pessoas faziam, sim, em casa, coleta seletiva, separavam os materiais, mas quando chegava no trabalho, como não tinha nenhum estímulo ou nenhuma configuração para que isso acontecesse no dia a dia delas, elas simplesmente não faziam e não tomavam a iniciativa de fazer no seu ambiente porque não viam espaço para isso. E aí, assim, em todas as leituras, né, você recentemente lançou um livro com o Renato Kader, que é uma outra referência muito, assim, bacana, né, de compras públicas sustentáveis, de compras compartilhadas. Vocês falam de governança e sustentabilidade. E aí eu queria saber de você, assim, o que esses elementos trazem de tão importante e por que a gente precisa também, no ambiente de trabalho, criar uma condição, um sistema que facilite e viabilize que a gente consiga entender que a sustentabilidade pode ser feita de dentro dos órgãos públicos, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, e ele se relaciona com a educação ambiental e não só com a educação ambiental, ele se relaciona com o cumprimento pelos órgãos públicos brasileiros das políticas públicas nacionais. Então, aquele mesmo Estado, no sentido abstrato, o mesmo Estado que edita as normas, seja aprovadas pelas casas legislativas, seja as normas infralegais, as resoluções do CONAMA, do IBAMA, da Anvisa, esse mesmo Estado que edita e diz socialmente qual é a postura para o meio ambiente sustentável, com base naquilo que está previsto na Constituição Federal, que é o nosso dever como Estado preservar o meio ambiente e garantir esse meio ambiente à população. Esse mesmo Estado, ele tem aquilo que eu falo, assim, uma vez falaram, você tem, é como se você tivesse um imperativo ético. Eu falei, eu tenho. Ele é inabalável e ele é inegociável. É um imperativo ético no sentido que é um dever ético da sustentabilidade. E ele não é um imperativo ético meu, não, ele está na Constituição, ele está em todo o sistema, na interpretação da Constituição, a sustentabilidade está lá desde o comecinho até todos os direitos individuais, sociais, nas suas diversas dimensões. Quando você chega e fala da questão da 3P, é exatamente o ponto que eu acho importante a gente destacar. O programa da Agenda Ambiental na Administração Pública é um programa oficial, governamental, do Ministério do Meio Ambiente, que trabalha com essa perspectiva sistêmica de eixos temáticos. Você mencionou a questão da qualidade de vida no ambiente de trabalho e essa desconexão da persona servidor público com a persona que sai e termina o expediente ou antes de começar o expediente, né? Da pessoa ser humano. E a Agenda Ambiental na Administração Pública, que é um dos programas que às vezes eu vejo, só eles conseguem chegar em municípios pequenos, onde outros programas de sustentabilidade não conseguem chegar. Então, é muito louvável o programa da 3P. E ele trabalha com essa perspectiva e foi trazendo nos seus eixos temáticos, sendo de adesão voluntária, não é obrigatório, foi trazendo esse processo de sensibilização das instituições públicas. Tá? E aí, conversando muito com o Renato Kader, e a gente resolveu em conjunto, eu fiquei muito feliz, ele me convidou para escrever o livro com ele, foi lançado agora, a gente estava conversando sobre a importância de fazer uma reflexão de aonde a gente está.
E o que a gente tem que melhorar como órgãos públicos e na nossa visão, né, de duas pessoas que atuam na temática, escrevem na temática, o que não está funcionando tão bem e o que pode melhorar. E aí eu acho que é um ponto que você colocou. Qual que é a relação da governança com a sustentabilidade? A governança pública, ela nos possibilita um controle social, a gente atuar com gestão pública, né, que ela tem os seus verbos, as suas fases, ela nos possibilita diagnosticar a gestão, mensurar, alterar a programação, ter planejamento. Então, a governança é essa grande categoria que é obrigatória. Obrigatória porque a gente está trabalhando com erário, com dinheiro público, então não tem como a gente mal gerir o nosso funcionamento interno. E a governança, com toda essa teoria e todos os acordos do TCU e orientações que a gente tem, ela, no olhar que Renato e eu estamos apresentando para debater com as pessoas que se interessem, com o público, a governança e a sustentabilidade, elas precisam estar cada vez mais conectadas. Então, assim como a gente tem ações de governança, planejamento estratégico, na linguagem do servidor público, plano anual de contratações, e assim como a gente tem as licitações sustentáveis, coleta seletiva nos órgãos públicos, gestão de resíduos, gerenciamento de resíduos de obras públicas, critérios de acessibilidade em edificações, que são questões relacionadas à sustentabilidade, a gente tem que pôr isso para conversar, porque não dá para ter no setor público planejamentos estratégicos que não estão interligados. E essa conexão da governança pública com a sustentabilidade, que eu acho que é o nosso grande desafio. É efetivamente operacionalizar nos órgãos públicos, e aí é legislativo, executivo, judiciário, município, estado e órgãos federais pela União, operacionalizar com ferramenta, é isso que a gente está apresentando, né, nesse estudo que a gente desenvolveu, como é que nós vamos operacionalizar? E no livro é interessante que tem essa questão que você falou da desconexão entre aquele que é um fora do serviço público e aquele que é outro. Quais são essas barreiras? Quais são as barreiras? Muitas delas são organizacionais e de falta de estrutura, mas outras são vieses heurísticos, que na linguagem que o Renato usa. Por que aquele servidor não faz a separação do resíduo? Por que a gente, quando tem, agora é tudo eletrônico, né? Tudo é processo eletrônico, né, Geisa? Mas por que a gente, quando antes da digitalização, antes dos processos eletrônicos, por que a gente imprimia tão desnecessariamente? O que nos faz, como servidores públicos, achar que aqueles insumos que são adquiridos para as nossas atividades no setor público podem ser usados com desperdício? Aí que eu acho que entra essa questão que é uma questão ética, de um reforço de cidadania ecológica e sustentável quando eu falo gestor público, eu estou falando dos diferentes níveis, independente da função hierárquica que está exercendo, que é um reforço de uma cidadania, de uma responsabilidade humana. Porque se os recursos são finitos e a gente está lidando com o erário público, como é que nós não vamos ser pró-sustentabilidade? É uma falácia, é ilógico. E tem um ponto importante aí, né, que é o de trazer a questão da legislação. Eu queria, como você como advogada, né, e como autora também de manuais de implementação das licitações sustentáveis, eu acho que você pode trazer essa dimensão. Que sempre vem, assim, as pessoas falam muito, né, o Brasil tem muitas boas leis, mas as leis têm as que pegam e as que não pegam. E na questão da sustentabilidade, do fazer cumprir leis que são feitas para todos, né, inclusive para os órgãos públicos, a gente tem aquelas que pegam e as que não pegam. Nessa dimensão que você trouxe da governança, tem o olhar sistêmico, né, de que todas são importantes e precisam ser cumpridas porque são leis que estão disciplinando a nossa atividade pública. Mas como é que você vê essa questão da legislação hoje? Qual é o quadro que a gente tem em termos de legislação ambiental para ser cumprido? A gente já tem os instrumentos para isso tudo acontecer de maneira mais fluida? Olha, tem.
Primeiro, a gente tem fundamentos que estão na Constituição, né? Além da Constituição, assim, em termos bem práticos, a nossa lei de licitação, a 8666, tem uma previsão expressa que diz que a licitação tem que promover o desenvolvimento nacional sustentável. A nova lei de licitações, que o ano que vem todo mundo vai estar obrigado a seguir, também coloca a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como um princípio. Então, é um princípio da contratação pública. Ele não é uma escolha, ele não é facultativo, ele não é subjetivo. Não, é um princípio, assim como os demais princípios da licitação. E mais do que um princípio, ele é um objetivo, ou seja, pela contratação pública, eu vou promover esse desenvolvimento. Meu objetivo é promover o desenvolvimento sustentável. Como é que eu promovo em órgãos públicos? A gente tem que estar na estrita legalidade. Então, a primeira questão, respondendo a sua pergunta, é que nós temos, assim, um vastíssimo quadro legal e infralegal e de órgãos competentes, como eu mencionei, do IBAMA, do CONAMA, da Anvisa, várias resoluções, várias normas que são obrigatórias. E elas precisam ser inseridas nas nossas contratações. Como? Nos nossos editais, nos nossos contratos, nos nossos projetos básicos. E é justamente nesse sentido que eu vou tomar liberdade de falar aqui agora, porque eu acho que é de interesse público para quem estiver pensando, atuando nessa temática. Então, vou falar de um aspecto que é desenvolvido no órgão que eu trabalho. Eu sou advogada da União e trabalho em consultoria jurídica em sustentabilidade. Então, nós temos uma Câmara Nacional de Sustentabilidade na AGU, e a gente elabora todo ano, atualiza um e-book gratuito, assim, de mais de 200 páginas, com as orientações para as licitações sustentáveis. Então, está disponível no site da AGU, entra lá em modelos de editais e contratos, você permite, vou mostrar o caminho, tem todo um caminhozinho, tecla lá no link, tem a aba licitações sustentáveis. Daí, nessa aba, vai baixar o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. O que é esse guia? Esse guia, ele é um livrinho de licitações sustentáveis para o gestor público, aprovado pelo Consultor-Geral da União, ou seja, é a posição jurídica oficial da Advocacia Geral da União nesse tema. Então, tem um livrinho lá, primeiro explica o que é, como é que faz em serviços, como faz em obras, a relação com a acessibilidade. Então, é um manual orientador. E tem uma segunda parte, que é uma parte mais específica, que a Geisa conhece, que estão as tabelas. E nessa tabela está a legislação federal e ela está catalogada por objeto contratual. Então, é feito um estudo jurídico. Eu vou contratar um serviço de lavanderia, eu vou fazer uma obra de engenharia, eu vou comprar aquisição de alimentos. Então, quais são as leis e normas federais desse tema e qual é a redação que é um copia e cola para constar nas peças de edital, no contrato, é feita uma análise jurídica. Eu acho sempre importante, só para concluir, mencionar que como esse guia é um guia da União, ele não tem a legislação estadual e não tem a legislação municipal, que também pode disciplinar. Mas é uma ferramenta, assim, que facilita demais. E até a felicidade de falar, hoje, dia 4 de agosto, que a gente está fazendo essa gravação, eu tive a notícia agora cedo, o guia, o trabalho foi feito, da edição 2022, pela Câmara, foi aprovado, e hoje eu tive a notícia agora cedo, um pouquinho antes de falar com vocês, que ele foi aprovado pelo Consultor-Geral da União. Então, agora vai ser feita a diagramação, e em breve, aí eu acho que no máximo umas 2 semanas, está disponível no site da AGU a edição atualizada de 2022, com toda essa legislação. E é uma ferramenta, porque... Né, gente, eu queria te ouvir assim, não tem como a gente conjugar a educação ambiental sem instrumentos, sem ferramentas práticas para o gestor público também, né? E esse é um instrumento, assim, fundamental, porque, na verdade, ele derruba várias objeções, né? Na missão de fazer a sustentabilidade acontecer, nem sempre é a pessoa que está lá fazendo o edital de compra que está totalmente engajada. E a gente vê muito essa resistência. Ah, não, mas isso aqui pode me deixar um risco, né? O risco do gestor que está ali à frente dessa compra, ele existe, ele é real. Então, ele precisa estar subsidiado de todas as informações possíveis para ele se sentir seguro para fazer
essas transformações, né, para poder mostrar que é possível. Então, não só o compartilhamento dos exemplos de quem já fez e conseguiu vencer, né, esse caminho e consegue pavimentar para os demais esses aprendizados, mas também você ter mecanismos ofertados pelo próprio Estado, né, das leis que dão essa segurança para o gestor fazer. Eu acho que isso ajuda muito, né, nessa caminhada para quem está no desafio de vencer objeções de outros departamentos para ver acontecer a sustentabilidade, né? E essas objeções, elas são muitas vezes relacionadas a uma cultura organizacional que é estanque, desatualizada, sem motivação para o servidor, ou eu continuo fazendo como eu sempre faço. E como a gente muda a cultura organizacional? Acho que um dos pontos é com perseverança, o outro é com capacitação, o outro é fornecendo ferramentais. O guia é um desses ferramentais, existem outros de outros órgãos públicos. E aí, o ano passado, a gente percebeu que, além disso, precisava ter sabe assim, um reforcinho maior. Então, foi aprovado um parecer na AGU, é um parecer aprovado pelo consultor-geral, está também nesse link dessa Câmara, e ele tem como conclusão que as licitações sustentáveis são obrigatórias. E elas não serem realizadas pressupõe que vai ter uma motivação administrativa do gestor público. Então, esse parecer, ele tem uma função de reforçar e quebrar ainda mais, além do guia, ele se aplica a todos os advogados da União que fazem as suas análises de licitação. E ele tem toda uma análise, procurando quebrar todas essas barreiras que você mencionou. Então, é um reforço, né? Eu até às vezes digo, é quase que um reforço pedagógico da obrigatoriedade. Nós fomos, assim, a Geu muito feliz com a aprovação desse parecer. E aí você como professora, né, nas suas andanças, nas palestras que você faz, você ouve essa desmotivação do fazer pela falta de informação também, né, de que é possível fazer. Como é que você reage a isso e o que você sente, assim, nesse processo? Porque a gente vê a felicidade, né, expressada aqui por você de estar trazendo essa informação a público. Mas como é que é quando você ouve do outro lado, assim, tipo, não dá para fazer, tem um monte de barreira, isso aí não é assim que faz aqui, etc e tal? Acho que teve um ponto de inflexão. Até queria ouvir se você também, na sua jornada pela sustentabilidade, teve. Porque eu estou nessa temática, assim, com mais dedicação, assim, profissionalmente na AGU e fora da AGU, né, eu faço muita atuação voluntária, fomento redes de sustentabilidade, de órgãos públicos e algumas questões acadêmicas também, desde 2009. E aí, por que a gente não desiste, Geisa? Por que você não desistiu? Por que eu não desisti? Não é porque a gente tem uma habilidade que outras pessoas não tenham, ou que... Não, é simplesmente porque é uma convicção tão clara, assim, de que um Estado brasileiro que consome por órgãos federais, assim, mais de 15% do PIB, a gente não comprar e não construir e não fazer prestação de serviço com critérios sociais, ambientais, até culturais, nas hipóteses que são cabíveis de sustentabilidade, a gente não vai estar num princípio imediato, cumprindo a legislação, e num segundo momento, a gente vai estar totalmente desconectado de um movimento que é um movimento global. Então, a União Europeia tem as suas normativas, a OCDE tem recomendação específica de contratação sustentável, a Argentina tem licitações sustentáveis, Costa Rica, Japão. Então, Reino Unido não é uma coisa que foi inventada aqui no Brasil, não, ela decorre de todo um processo, assim, de décadas, né? Desde Estocolmo, das conferências, de que a gente tem que olhar de alguma maneira para esse meio ambiente nessa perspectiva ampla. E por que a gente não desanima? Porque trabalhar com sentido é efetivamente essa perspectiva que eu falei para você. A gente está trabalhando como servidor público, eu sou servidora pública, como cidadã também eu atuo nessa área, né? Como escritora, como professora, mas a gente é tão claro. Mas aí eu acho que você tem um ponto, que é um ponto que é por que a gente não desanima. Uma vez eu estava conversando com uma colega, que ela é procuradora do
procuradora federal. E eu falei, mas puxa, eles tinham feito isso nesse órgão e passou um ano, voltou atrás. Eu não me lembro se era questão de copo plástico, era uma questão simples, sabe? Ela falou, faz parte da espiral. Movimentos de transformação social e culturais, eles têm uma espiral, eles não são lineares, não é que a gente vai subindo uma escadinha e chegou aqui, não, daí eu sempre falo, é uma espiral da sustentabilidade. Então, nessa visão que entra com aquilo que a gente falou no começo, a gente conversou nós duas, da visão mais sistêmica, faz parte de um processo de transformação à resistência. Agora, uma coisa é a questão da resistência ou da falta de informação. Outra coisa é como estão as medidas oficiais de fomento para isso. Então, hoje a gente tem o programa da 3P e a gente tem o plano de logística sustentável. A gente pode fazer uma análise crítica dos dois? Acho que pode e deve. A gente desenvolveu isso no livro, fica aí o convite também. Mas, assim, o nosso PLS, ele é de 2012 no Poder Executivo. Do Judiciário, se eu não me engano, o primeiro é de 2015. Como nós estamos? O PLS é um plano de logística sustentável, para quem não é da área. Como é que nós chegamos nos municípios? Você tem toda a experiência de chegar no legislativo, não é isso, Geisa? Então, eu acho que o fato de a gente perceber que tem uma espiral, que qualquer transformação social, ela não acontece de um dia para o outro, que a gente tem um contexto histórico, né? As transformações, salvo revoluções ou grandes rupturas históricas que a gente teve, são transformações sociais que levam um tempo. Agora, então, a gente percebendo isso não se desanima. Da paz. Quando você fala isso, eu acho que traz uma paz e que é só possível com a maturidade, né? Então, acho que eu acho que é uma mudança. Leu Edgar Morin me ajudou, porque a gente tem que pensar, é um convite, né? Quem sou eu para dizer tem? É um convite que eu tive da leitura dele, que ele fala muito dessas questões. Até ele tem um livro, quem estiver ouvindo esse podcast, que é das memórias dele, de 100 anos de vida. Acho que foi lançado 1 ou 2 anos. Então, ele fala tudo o que ele fez. Então, você pensa, nossa, o que um grande educador ambiental tem a nos dizer com 100 anos? Ele está vivo, né? E ele, Saramago, tiveram coisas bonitas para nos dizer, né? E aí, a partir da leitura dele, que eu percebi, a sustentabilidade, quando a gente atua com sustentabilidade, a gente tem que romper com a lógica cartesiana, porque a nossa lógica cartesiana diz ação, resultado, ou ação, dano, ou ação, responsabilidade. A gente trabalha com a causa, isso a filosofia me ajudou um pouquinho a entender, ouvindo alguns professores, a gente trabalha com uma lógica de ação e eu ver o resultado. Agora, o desenvolvimento sustentável, ele não é intergeracional. Eu não tenho que pensar nas gerações futuras, e não é pensar numa perspectiva egóica. Estou adorando o rumo da conversa. Não é pensar numa perspectiva egóica. Eu, Tereza, eu, Geisa, a fulana, Beltrano, vão fazer. Não. É uma desconexão dessa lógica de que a gente vai ter o resultado visível para nós. Por que a gente tem que associar o resultado visível para nós? E por que, quando a gente faz pesquisa científica, a gente vê, acadêmica, a gente pode ter a pesquisa quantitativa, não é isso? E a gente pode ter a pesquisa qualitativa. O que a pesquisa qualitativa nos fala? Daquela mudança que, às vezes, ela não eu não tenho como estender esse resultado e quantificar. Então, a gente pode também trabalhar nessa perspectiva de que por que eu acho, é lógico que eu vou me empenhar, né? A gente faz o planejamento, faz o monitoramento, não é isso? E quer os resultados. A gente trabalha com um ciclo de política pública no órgão público, mas será que eu vou ter que precisar de uma motivação que é ver esse resultado sempre? Não. Porque ele às vezes não acontece, né? E você chama atenção para um ponto muito interessante, Tereza, que eu vi
também você falando, acho que nas suas redes sociais, assim, né, do olhar para as pequenas coisas, que elas são as importantes, né? Então, assim, às vezes a gente tem essa dimensão, nossa, tenho que causar impacto, virou moda essa questão do impacto. E impacto nos órgãos públicos, ele é muito grande, né? Você citou aqui o tamanho do PIB das compras públicas. Mas, assim, da perspectiva dos órgãos, se a gente consegue tomar medidas ligadas à sustentabilidade, a gente pode mover um mercado inteiro em torno disso, né? Numa cidade, num estado, no país. Mas tem a mudança das pessoas. E isso é que é a dimensão talvez mais intangível, mas mais necessária, que a gente precisa ver acontecer também. Porque são elas que estão fazendo ali, né, a gestão no dia a dia, apertando parafuso, ajustando, limpando o caminho para que os outros possam passar, e aí a gente tem que olhar para essas pessoas, né? Empurrar, às vezes animar, e ver também que as mudanças elas levam para casa, não ficam só retidas no espaço público. Eu costumava falar assim que a parte da educação, né? O setor público, né? Os prédios públicos, eles são espaços de educação. O cidadão passa por lá e ele passa às vezes para resolver um problema da vida dele, etc. E acho que no caminho do elevador a gente tem tanto que a gente pode ensinar, né? Seja das leis que estão em vigor, seja da possibilidade de fazer daquele gestor que está passando por ali, mas também daquele pai, daquela mãe que sabe que ele pode procurar o agente para que aquilo seja feito. Então, assim, aproveitar um pouco mais isso e entender que a gente está no final do dia tocando pessoas para que elas possam fazer as coisas serem feitas, né? Eu concordo, assim, e tocando a nós mesmos, né, assim, eu gosto muito de uma coisa da educação ambiental que fala que somos todos aprendizes, né, e tocando a nós mesmos e nos realimentando para ações. E essa perspectiva dessas pequenas mudanças, assim, é uma coisa minha, né, eu gosto desse olhar, mas ele não afasta a necessidade de institucionalização das ações, de institucionalização. O TCU, assim, tem uma atuação fortíssima em licitações sustentáveis, é um grande propulsor do tema, porque o TCU solta o acordo dizendo que tem que fazer a atuação do servidor, não afasta a necessidade que a gente tem que dar esse salto, assim, que é um pouco que o Renato e eu conversamos muito, a gente falou, a gente tem que dar um salto, uma proposta para que se dê um salto de aperfeiçoamento dos instrumentos de governança sustentável que a gente tem, e não só de uma perspectiva de um enraizamento. Eu acho que esse é o nosso desafio, porque a gente não pode ficar no voluntarismo do servidor, e a gente também tem que ter alguns pontos, por exemplo, o IBGE está trabalhando o indicador de licitações sustentáveis, é um site até que eu indico, chama odsbrasil.gov.br, tem vários indicadores dos ODS lá, então a gente tem que avançar, porque se a gente não tiver indicadores, se a gente não tiver planejamento estratégico, com responsabilidade, com prazo, a gente não vai fazer. Se a gente não tiver o parecerista falando, se a gente não tiver os gestores com planejamento nesse ponto estratégico, inserindo nas contratações a sustentabilidade. Então, é uma dança, eu acho que é uma dança, sim. E que prescinde de educação, capacitação permanentes, porque dentro desse arcabouço enorme de legislação, né, a gente fica assim, beleza, mas por onde a gente começa? E esse olhar perdido é que é complicado. Então, precisa ter lá a visão do gestor de organizar o que precisa ser feito, como, o que vai ser medido e como é que as coisas vão ser entregues no final, mas é preciso também botar todo mundo nessa página. E a gente sabe da dificuldade que é, né, para chegar da União até os municípios. Por isso que eu gosto da rede do legislativo sustentável, porque, assim, quem está nos ouvindo, a Geisa é modesta, mas a Geisa, ela é muito atuante, existe uma rede também de disseminação desse tema na área legislativa, como tem redes no judiciário, aqui em São Paulo a gente vai assinar um protocolo de intenções com vários órgãos pela sustentabilidade, então, essas atuações, esse fortalecimento em rede, né, Geisa, não sei, eu acho que ele é muito importante, porque sozinho um órgão público não vai muito longe, tem que ter esse fortalecimento
por acordos de cooperação, por capacitações em conjunto. Eu digo que a rede, ela permite que a gente crie a inveja boa, né? Porque às vezes a gente não está ali conseguindo fazer de jeito nenhum, tem um monte de objeção, um monte de dificuldade, e a gente fala, pô, mas fulano ali está fazendo, Beltrano ali está fazendo, olha o que aconteceu ali, por que a gente não está nessa página ainda, né? Eu acho que gera essa possibilidade da gente, primeiro, saber que não está sozinho, tem várias pessoas compartilhando desse mesmo objetivo em vários lugares diferentes e com os mesmos desafios, mas também que a gente pode, né, tipo, aprender um pouquinho com quem já andou um pouquinho mais à frente. E aí a gente despersonaliza. Não fica naquilo do que o meu setor, a AGU tem que fazer, o setor tal. Não, a gente despersonaliza. E quando a gente despersonaliza, sai daquilo que eu falei do ego, do resultado. Não, a gente trabalha daí cada vez mais com governança pública, com relações interinstitucionais, com política pública, que é o objetivo que a gente quer, né? Que isso tenha perpetuidade. Senão, não faz muito sentido. Eu sou muito a favor dessa questão das redes, porque eu acho fundamental. Sem elas, fica muito mais difícil. A gente falou muito da percepção, né, da gente no mundo, que é possível a gente, a partir de onde a gente está, fazer ondas, né, e contactar pessoas e mostrar que essa iniciativa não é uma iniciativa pessoal, personalíssima, mas ela faz parte de um grande engajamento que precisa acontecer e está acontecendo em várias partes do mundo. Nessa perspectiva, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se alimenta, né, e se reconecta quando as coisas parecem, enfim, ficarem mais nebulosas, porque esses momentos acontecem também, né, não é sempre tudo perfeito, a gente sabe que tem muita resistência, e às vezes a gente fica meio baqueada, tipo, caramba, será que eu estou no lugar certo mesmo? Você trouxe, inclusive você resgatou elementos aqui muito legais, sabe, de por que a gente não para, né? Eu acho que a gente tem que estar anotado em algum lugar o porquê que a gente não para a gente olhar de vez em quando, mas mais do que isso, assim, como é a tua busca de reconexão e de resgate, assim, quando as coisas ficam esquisitas, ou nebulosas, ou não tão animadoras? Assim, a vida adulta é uma vida complexa, né? Eu acho que faz parte da vida adulta, ela é uma vida complexa, que bom que é, né? Sinal que a gente está vivo e que a gente está reconhecendo que tem os desafios da vida adulta, né? Eu acho que acho que é um ponto, assim, eu internamente como penso. Então, é natural que tenha essa complexidade e com muita simplicidade. Quando a gente está cansado, quando eu estou cansada, eu procuro descansar. Então, acho que tem esse ponto. E uma coisa que me ajuda muito há muitos anos, assim, é estar com pessoas que têm uma visão ou uma jornada que elas, sei lá, a gente está fazendo um passeio num parque, usando essa metáfora, e elas já foram até uma cachoeira e elas sabem o desafio de chegar até essa trilha na cachoeira. Então, ela vai falar para ti, olha, mas esse seu calçado de corrida não funciona, porque ele é para correr na rua, você vai ter que ter um calçado de trilha. Então, eu gosto muito, eu tenho a felicidade, assim, de procurar pessoas que elas já têm uma jornada na sustentabilidade, e eu tenho, uma grande felicidade delas conversarem comigo. Então, eu falo com elas, eu falo, aí, e tal, ou mesmo só de ouvir, só de ver, eu já me retroalimento, porque daí me dá uma perspectiva de que as coisas passam, assim, no sentido, não é a minha vivência hoje, com 51 anos, não, eu vou ter 60, eu vou ter 70, então eu gosto muito, assim, eu escuto muito algumas pessoas que têm, ou mesmo de outras áreas, que têm outras vivências, ou mesmo pessoas muito mais novas, às vezes eu me retroalimento muito com as minhas filhas, quando eu vejo os desafios, a maneira que elas estão se posicionando, eu falo, olha que legal isso aí, eu acho que tem uma relação, até que é o que eu falei, o viver é o hoje, né? E essa conexão com a sustentabilidade, ela permite uma conexão mais com o sentido das coisas, de por que a gente, para mim, né? Eu posso falar de mim. O que a gente está fazendo aqui, né? Quais que são os nossos propósitos? Eu vou me realizar só consumindo XYZ, tendo carro Y beta? Não. O que me traz uma satisfação, né? E para mim são as relações. O autocuidado, as relações com o outro e com o mundo, né? No meu pequeno entorno, sem a menor pretensão de transformar nada, né? Quem somos nós? E você falou do seu... a galáxia.
É verdade. E você falou das suas filhas, né? Você no começo da nossa conversa falou dos seus pais. Como é que você passa isso para frente, né? E como é que você percebe também, a partir da sua atuação, o que que vai mudando ou o que que ajuda também a guiar a visão delas sobre o mundo e sobre a sustentabilidade? Elas têm mais idade, né? Elas já estão com quase 17, são gêmeas de quase 17. Então, eu procuro hoje, como eu faço hoje, né? É perceber os interesses e a gente e propor momentos conjuntos juntos. Por exemplo, nem sei se conto isso tem a ver ou não, mas, por exemplo, tem uma conexão com a minha infância. Uma delas está muito interessada em fotografia mesmo, estudando, assim, economizou e tal, e está com uma máquina fotográfica. E aí a gente queria e fomos para a cidade de Itu, que é 1 hora de São Paulo, passamos o dia, tinha um festival de fotografia com uma exposição lá, e nós fomos num parque, que é o Parque do Varvito. Quem é de São Paulo é interessantíssimo, porque são formações geológicas de não sei quantos milhões de anos, assim, é muito antigo, assim. Não tem inscrições rupestres, mas é muito antigo. E nesse parque, ela exercitou aquilo que ela está buscando como anseio, que é a fotografia. E a gente teve esse nosso momento lá, e almoçamos num restaurante por quilo. Eu acho que não tem muita receita de bolo, não, mas que eu posso dizer que foi um domingo muito gostoso que nós tivemos juntas com natureza e com essa conexão, assim, de família. Ai, que maravilha. Dá vontade até de estar lá. Tereza, agora a gente falou de estar conectado com outras pessoas, como é que a gente passa esse legado, né, a partir das experiências. E só para a gente fechar, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso encontro, eu sempre abordo esse tema com todas as mulheres que estão aqui entrando a partir desse convite nessa roda de conversa, que é sobre espiritualidade. Não tem a ver especificamente com religião, mas assim, como é que você vê esse tema da espiritualidade e da conexão com outras coisas do universo que a gente não vê na sua vida? Para mim, espiritualidade é sentido de presença. E eu acho um grande desafio contemporâneo a gente manter a percepção de presença, que é estar no momento, né? Pelo menos para mim. E a espiritualidade é a percepção de que eu não sei tudo. E nunca vou saber, que bom. E tá de uma certa escuta interior que é não cognitiva, que é de si mesma, que é do corpo, né? Tô cansada, descansa. E eu acho que eu associo muito a espiritualidade com esse sentido de presença, assim. E é muito legal, porque tem uma relação com menos julgamento de si, com menos julgamento do outro, o que é dificílimo, convenhamos, porque não é assim que a gente vive socialmente, né? A gente julga o tempo inteiro, todo mundo. Eu julgo o tempo inteiro. Então, é um exercício do pensamento, para onde ele vai, um distanciamento daquilo, essa conexão com a natureza. Eu acho que é isso, com as pessoas, como a gente se realiza, como a gente consegue vivificar e concretizar esse sentido de presença com os amigos, com as pessoas, né, com as relações, com uma conversa. Eu acho que está o dia todo, em todo lugar. A gente só que separou a espiritualidade, assim, a sociedade que separou, institucionalizou, criou organizações, e essas organizações fizeram X, Y, Z, mas eu acho que está nessa percepção, assim, de que a gente, na verdade, não é nada. A gente não é nada, mas é tudo, porque a gente está vivendo essa vida, então não vale a pena perder tempo com aquilo que vai ser desgaste inútil, desnecessário. Eu acho presença e exercício. E dentro do possível, o que eu procuro é trabalhar com a minha percepção de ter menos julgamento, assim, que eu acho que é uma questão, principalmente comigo mesma, assim, reduzir o sentido de autocrítica e com os outros também, né? E é bom. E o seu? Então, depois eu preciso saber o seu também. Olha,
Eu vejo a espiritualidade como algo que a gente... O olhar até foi para cima, bonito. Que você está filmando. Foi um olhar assim, deu um brilho, ficou lindo de se ver. Depois você vê na gravação. Ficou muito bonito esse momento. Eu vejo a espiritualidade como algo que a gente precisa deixar perto, sabe? Porque isso é conexão consigo mesmo e entendendo aí como essas energias que estão no nosso entorno batem na gente, né? E a gente é parte disso tudo, né? A gente não é só esse elemento visível que muitas vezes tem percepções não tão corretas, né? As pessoas olham a gente olha as pessoas e a gente tem percepções, às vezes, sobre a gente muito diferentes do que a gente consegue captar, né? Então, gerar reações dos outros, enfim. Eu acho que espiritualidade é algo que a gente precisa sempre estar conectado, né? Eu acho que vai muito na linha do que você falou, sabe? De trabalhar a presença, que é tão difícil, né? E que a pandemia trouxe também como elemento aí para mexer na cabeça de todo mundo, né? Acho que ninguém saiu como estava antes, e a gente percebeu, acho que um pouco mais que a gente não tem controle de nada mesmo, e que isso tem que dar uma certa calma pra gente, né? Para poder... Perdão, desculpa. Não, pode falar. Uma imagem que eu gosto muito, eu uso muito, às vezes, eu entro no Instagram da NASA e eu olho, porque eles têm umas fotos de planeta, umas fotos de constelações, a astronomia, ela me ajuda demais a perceber, assim, sabe, a contextualizar as questões, assim, eu acho muito interessante. Esse momento é que tem uma questão, até estava falando, tem pessoas que atuam na perspectiva da espiritualidade na arte, na arquitetura, isso não é até sacro, estava até conversando com um colega no lançamento do Rio que eu conheci, a sacralidade não tem relação com nenhum estigma, com nenhum preconceito, ela pode estar na arquitetura, ela pode estar na beleza, ela pode estar em tanto lugar, numa conversa, eu acho por isso que eu associo muito com presença. E é tão interessante agora para a gente se despedir, né? Você falou de olhar o site da NASA, eu estou aqui com a caneta que eu ganhei de presente do Kennedy Space Center. O que eu acho que, assim, foi um dos lugares mais interessantes, assim, que eu fui com meu filho quando a gente viajou, porque eu falei, nossa, a gente como é que a gente fez elementos e máquinas tão frágeis para buscar outros universos, para ir a outros planetas, né? E aí a gente entende o quanto é sensível isso, né? Que a gente não está aqui sozinho. E a gente precisa muito estar conectado para poder entender qual é a nossa missão e ter essa clareza de visão que eu acho que você trouxe aqui nessa nossa conversa, que é sensacional. Além de todas as outras referências. Eu sempre digo assim, né, que é um tempo que a gente precisa separar para escutar as pessoas. E esse podcast é isso. É um tempo muito bacana, né, e um aprendizado. Como eu disse no começo com a Tereza, eu aprendo sempre. Então, acho que é uma coisa que a gente conseguiu compartilhar aqui com mais pessoas dessa roda. Obrigada, Tereza, pela sua participação. Nossa, eu que agradeço. Eu me sinto muito contemplada por esse momento que a gente teve e principalmente que eu estou olhando aqui na telinha do Zoom por esse tema, né? Mulheres sustentáveis, olha... Vocês estão mandando muito bem em dar visibilidade a isso, porque tem uma força no feminino que é fantástica, assim. Então, fico muito grata, muito feliz, desejo muita abundância e que esse podcast possa inspirar outras pessoas e a gente ser inspirado também por elas. É isso. Muito obrigada, gente. No fundo, é a ideia de ser um espaço de encontro e reencontro, né, da gente mesmo quando a gente está com os outros e vê tantos exemplos aí de que é possível todo dia fazer diferente, fazer melhor, enfim, buscar aí o que a gente precisa deixar para quem vem pela frente aí. Obrigada, Tereza. Eu que agradeço. Obrigada a todos do suporte também. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, se vocês ouviram esse podcast e gostaram, compartilhem com os outros, porque só assim a gente faz chegar essas ondas a muito mais lugares. Até a próxima.